Bom dia. O Contextualizando deste domingo aborda novamente temas políticos. Nosso entrevistado é o professor Marcelo Bastos, que além de analista político, é diretor do Instituto de Pesquisas MB. Nosso foco principal é o cenário político em Alagoas e no Brasil e a disputa eleitoral prevista para o próximo ano. Professor, bem-vindo aqui ao nosso Contextualizando. Inicialmente, está faltando pouco mais de um ano para as eleições do próximo ano. Quais são suas expectativas? Em relação ao governo do Estado, os dois prováveis candidatos ao governo seria, do lado do governo, Renan Filho, e do lado da oposição, eu acredito, o prefeito de Maceió, JHC, a nível de governo do Estado. Para o Senado, temos várias opções. É natural a candidatura de Renan Calheiros, né, para o 5º mandato de senador. Temos a possibilidade de Arthur Lira, de Alfredo Gaspar de Mendonça, de Davi Davino. São os nomes que estão colocados na ordem do dia. Um palpite, professor Marcelo. Você acredita que o governador Paulo Dantas termina o mandato? Olha, em todas as entrevistas, até numa recente entrevista que ele disse que ia terminar o governo, ele não vai renunciar, porque para ele deixar o governo, meu caro Flávio, em abril do ano que vem, ele teria que renunciar caso ele queira ser candidato ao Senado, a deputado estadual, a federal. Pelo que ele está dizendo, lógico, que político diz hoje, amanhã ele muda completamente a sua opinião. Caso ele venha terminar o governo, se cogita que caso também o grupo político dele venha a ganhar as eleições majoritárias aqui em Alagoas, ele poderia ser até candidato, não foi dito por ele, é o que se comenta nos bastidores, em 28 candidato a prefeito de Maceió e provavelmente disputando mais uma vez com Rodrigo Cunha, que disputou na eleição que ele foi vitorioso. Dessas alternativas, qual é a que você acha mais viável? Olha, se eu pudesse sugerir ao governador Paulo Dantas, ele, em abril, deixaria o governo e, no mínimo, seria candidato a deputado federal. É jovem, né, porque a partir do momento que ele deixa de ser governador, ele praticamente poderá passar 4 anos sem um cargo eletivo. Né? E como ele é jovem, eu não concordo que ele fique até o final do mandato. Ele tem que aproveitar o momento presente para que ele pudesse vir ser candidato, no mínimo, a deputado federal. E teria uma grande possibilidade, já que são 2 vagas para o Senado, disputar o Senado da República. Bom, e teria de combinar naturalmente com o vice-governador Ronaldo Lessa, né? Veja bem, quando se fala que caso o Paulo Dantas venha deixar o governo, se comenta também nos bastidores que para que ele fizesse isso, teria que o Ronaldo também renunciar para de repente ser candidato a deputado estadual, vamos imaginar que fosse dessa maneira, para que a Assembleia, como fez quando ele foi governador tampão, tivesse um governador tampão, porque obviamente eles queriam uma pessoa do grupo dele, que terminasse os 9 meses que ele teria ainda a cumprir. Já que o Ronaldo foi escolhido vice, mas politicamente não faz parte, tem do grupo dele e obviamente do presidente Marcelo Vitor. Aqui no início do ano esteve o vice-governador Ronaldo Lessa e eu fiz uma pergunta a respeito do futuro dele político, né? Ele, em princípio, ele disse que, em princípio, a Executiva Nacional do PDT quer que ele saia candidato a deputado federal para, inclusive, tentar levar pelo menos mais um com ele para fortalecer o partido em nível de Câmara dos Deputados, certo? Mas deixou em aberto, inclusive admitindo que caso haja essa possibilidade de renúncia do governador Paulo Dantas, em abril do ano que vem, ele próprio ser candidato à reeleição. Ou seja, nem o Ronaldo Lessa aparentemente está sabendo o que é que pretende caso o Paulo Dantas realmente saia. Eu não acredito que Paulo Dantas, o governador Paulo Dantas, renuncie se o vice também não renunciar. Eu acho muito improvável que Paulo Dantas renunciasse para ser candidato, seja lá deputado federal, senador, deputado estadual, mantendo o Ronaldo no governo do Estado, já que ele não faz parte do grupo político do Paulo Dantas, leia-se Marcelo Vitor. Eu acho que essa possibilidade aí não existe. Se o Ronaldo vier a ser candidato a deputado federal, ele tem que montar uma chapa competitiva no PDT, que existe até uma possibilidade de fazer uma federação com o PSB. Porque para que um partido eleja um deputado federal, hoje tem que ter em torno de 80 mil votos. E isso não é fácil. Vai ser uma das eleições mais caras e mais difíceis, as eleições de 26. Bom, e a possibilidade de um confronto prefeito João Henrique Caldas contra o ex-governador e atual senador
Renan Calheiros Filho. Essa é uma das possibilidades mais possíveis hoje, né? Mas a grande questão que eu coloco, será que Renan Filho vai ser candidato ao governo de Alagoas? Porque você lembra quando ele foi governador, ele governou com uma situação muito privilegiada. Teve aquele acordo da dívida com o governo federal, passou um ano o Estado sem pagar os juros da dívida, ali foi mais de 600 milhões que o governo do Estado fez caixa. Teve o dinheiro da venda da água, né, que foi vendida a Casal BRK, teve o dinheiro do Covid, né, teve vários empréstimos, porque como ele fez um acordo da dívida, o governo passou a ter um crédito e conseguiu muitos empréstimos bancários, então ele ficou ali em torno de 5 bilhões de caixa. Então ele fez hospitais, ele fez UPAs, foi um governador realizador. Se ele vir agora em 26 sendo eleito, ele vai ter dificuldade para desenvolver o que ele fez nos governos anteriores. Será que ele vem para, de repente, no show de Divaldo Suragi do passado, que todo mundo esperou que Divaldo Suragi fosse a redenção quando ele foi reeleito pela terceira vez aqui em Alagoas, em 94, e diante de um quadro financeiro que o Estado estava, o Suragi passou grandes problemas, você viu o final do Suragi. Será que o Renan vai apostar nisso? Eu acho que ele vai priorizar a campanha do pai dele para o 5º mandato ao Senado da República. Volto a falar no prefeito JHC. Quais seriam as perspectivas caso ele resolva ser candidato não ao governo, mas ao Senado? Eu tenho certeza que o JHC é candidatíssimo. Se vai para o Senado, para o governo, é uma questão para a gente analisar mais adiante. Primeiro, se for para o Senado é mais fácil, que são 2 vagas, o Senado renova 2/3 dos 13 senadores, vai fazer, são 2 vagas, que era a vaga do Rodrigo Cunha, que agora é da Eudócio, e a vaga do próprio senador Renan. Né? Então, se vai disputar para o Senado, melhor que 2 vagas. Se vai para o governo, se for com o Renan Filho, é um clássico. É uma eleição que fica imprevisível. Então, vai depender muito como é que vai ser a composição do grupo político que ele vai estar presente na disputa de 26. A situação do grupo dos Calheiros, né? Renan Calheiros e Renan Calheiros Filho, e do MDB como um todo, não é muito boa em termos de capital. O último prefeito eleito pelo MDB em Maceió foi Djalma Falcão em 1985. Há 30 anos atrás, me parece. Veja bem, a última eleição com os Calheiros, né, que o MDB elegeu um prefeito de Maceió, como você disse, foi em 85. Mas é bom lembrar que aquela eleição não deve nem o empenho, nem a força de Renan. Naquele momento a gente estava saindo de um processo de uma ditadura militar, tinha um grande apelo de uma renovação de Djalma, de candidato a prefeito, e Zé Costa de vice, uma eleição disputadíssima, com o João Sampaio, que hoje é reitor do SESMAC, uma eleição que não tinha 2 turnos, era uma eleição de primeiro turno apenas, e foi uma eleição extremamente disputada. E o Renan quase não participou, não teve, assim, voz ativa na campanha. Então, ali não foi mérito da família Calheiros na eleição do Djalma, foi outras questões que estavam na pauta do dia. E, aparentemente, há um outro complicador para essa aliança, a entrada de JHC no grupo dos Calheiros. É que o presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, e o governador Paulo Dantas não avalizariam essa aliança. Porque do jeito que estão colocando a chapa, a possibilidade da chapa, onde Isnaldo seria o candidato a governador, Isnaldo Bulhões, deputado federal, a esposa do JHC vice, JHC Renan pai, senador, aí eu pergunto, onde foi contemplado o governador e onde foi contemplado o Marcelo Vitor nessa escolha? Eles se reuniram e esqueceram de chamaram eles para decidir. Então, isso não vai prosperar, porque se o Isnaldinho for candidato, ou quem quer que seja, sem o apoio da estrutura do governo do Estado, leia-se Paulo Dantas, Marcelo Vitor, não tem possibilidade de vitória. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando nossa entrevista com o professor Marcelo Bastos. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Aqui comigo o professor Marcelo Bastos. Professor Marcelo, como cientista, como analista político, como é que vê a possibilidade, por exemplo, de havendo o afastamento, a renúncia do governador Paulo Dantas e do vice-governador Ronaldo Lessa em abril do ano que vem, haveria, no caso, eleição indireta para governador, como aconteceu há pouco tempo com a investidura do governador Paulo Dantas. Nessa situação,
como é que avalia a possibilidade de o presidente da Assembleia, que já está no terceiro mandato de presidente, Marcelo Vitor, ser ele o governador tampão? Eu acho muito improvável. O nome que o Marcelo cogita, caso venha acontecer uma renúncia de Paulo Dantas em abril e do próprio vice Ronaldo Lessa, o nome que seria da escolha do Marcelo Vitor seria o Bruno Toledo, que hoje é o vice-presidente, é a pessoa da confiança hoje na casa de Tavares Bastos, para ser esse tampão, caso tivesse essa possibilidade. Ele não, porque ele quer renovar o mandato de novo e, de novo, continuar presidente da Assembleia, esse poder tão importante que hoje ele dita as normas e as cartas na política de Alagoas, meu caro Flávio Gomes. Bom, vamos colocar mais uma possibilidade. Se o deputado Arthur Lira, que dá a entender que pretende concorrer ao Senado no ano que vem, não tiver o apoio do prefeito JHC, que é seu aliado há algum tempo, como é que ficaria a situação dele? Veja bem, Arthur Lira, na eleição passada, era deputado federal, aliás, é deputado federal, era presidente da Câmara, né? Ainda administrava o orçamento secreto, que era muito dinheiro. Foi o deputado federal das 9 vagas, teve 219 mil votos. Porém, em Maceió, que é o primeiro colégio eleitoral com 30% do eleitorado, ele só teve 15 mil. E 204 mil votos foi no interior. Isso quer dizer o quê? Que o Arthur não tem densidade eleitoral na capital. E para um candidato ser candidato a majoritária, seja para o governo, seja para o Senado, ele tem que ter voto em Maceió. Isso quer dizer o quê? Que sem aliança com o JHC em Maceió, que hoje é a maior força política na capital, é tanto que na última eleição ele teve 83% dos votos válidos, a situação do Arthur Lira fica inviável para disputar o Senado da República. Uma outra hipótese. Se, por divergência com o próprio JHC, Arthur Lira resolver não concorrer ao Senado, ser ele o candidato a governador, como, por exemplo, Alfredo Gaspar, candidato a senador. Eu acho que o Arthur só é candidato ao Senado, ao governo, se ele tiver uma chapa competitiva, né? Então, nesse caso aí, seria o JHC ao governo e o Arthur ao Senado. E que nessa chapa o segundo candidato não tivesse expressão eleitoral. Porque, de um lado, vai fazer um do grupo, vamos imaginar, do JHC, e do outro, provavelmente, vai ser o Renan Calheiros Pai. Porque nenhum dos dois grupos vai eleger os dois senadores. É muito improvável que aconteça. Porque se na chapa, vamos imaginar que fosse o JHC, Arthur com o Alfredo Gaspar, você tem a certeza absoluta que o Arthur perde para o Alfredo. Se o Alfredo for candidato ao Senado da República, numa chapa competitiva, Alfredo Gaspar de Mendonça é o senador mais votado em Alagoas. Vai ser, sabe o quê? O que o Rodrigo foi naquela votação de 2018. Agora, logicamente, para que o Alfredo seja um candidato competitivo ao Senado, e as pesquisas apontam isso, é preciso que ele esteja numa chapa forte. Aí tenha certeza que é um candidato muito provável a eleger em uma das vagas para o Senado o atual deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça. Falando em Alfredo Gaspar, ele e o ex-deputado Davi Davino Filho têm aparecido com uma situação muito boa, muito confortável em algumas pesquisas que têm sido feitas até agora. Quais seriam realmente as possibilidades dos dois? Veja bem, o Alfredo, como eu tenho dito, se ele sair numa chapa forte, ele é um fortíssimo candidato a uma das vagas para o Senado. Agora, se ele perceber que não vai ter essa chapa que dê essa sustentação política a ele em uma campanha para senador em 26, aí ele vai para a federal porque é uma vaga garantida. Ele não vai sair do certo para uma coisa que poderá não chegar e ter prosperidade, que é para o Senado. Se ele tiver numa chapa forte, é fortíssimo candidato. Ele não tendo essa possibilidade, ele tem uma vaga garantida das 9 para deputado federal. Quanto ao Davi, na última eleição, você lembra disso, em 22, um deputado jovem, com 2 mandatos, desconhecidíssimo no interior da Alagoas, foi candidato contra Renan Filho, que tinha um governo do Estado, saindo do governo que ele fez grandes obras no Estado, o Renan Filho, um desconhecido, só era basicamente conhecido, mas só Davi Davino, e perdeu por Renan Filho por 15% apenas. E aqui na capital, o Renan Filho foi derrotado com mais de 20% dos votos a favor do Davi Davino. Se o Davi Davino fosse um cara mais conhecido, tivesse o tamanho que tem JHC,
aquela eleição o Renan Filho podia ter perdido, sim. Outra possibilidade, aqui a gente está criando hipóteses, mas que pode, de repente, alguma dessas vingar na disputa eleitoral do ano que vem. Vamos supor, candidato a senador, Davi Davino e Alfredo Gaspar. Candidato a governador, JHC. Do outro lado, teria Renan Calheiros como candidato a senador. Até que ponto esses dois, sendo candidatos ao Senado, afetariam a possibilidade de vitória de Renan Filho? Veja bem, a melhor chapa para o Davi seria essa que você está dizendo. Davi Davino e o Alfredo de senador, ele candidato a governador, porque seria uma chapa de renovação. Se ele coloca o Arthur de senador com ele, fica uma chapa que ele vai ficar pesada para ele levar o Arthur, que é um cara que tem uma grande rejeição aqui, mas só como tem o próprio Renan Calheiros pai. Tanto o Arthur e o senador Renan tem uma rejeição muito grande em Maceió. Então, para um JHC, a chapa ideal seria Davi Davino e o Alfredo Gaspar. Isso deixaria o nosso senador atual, Renan Calheiros, extremamente preocupado, ia ter que tomar muito Dorflex, porque podia perder a eleição. Com esses dois aí na chapa com o JHC, eu não tenho dúvida disso. Outra questão, professor Marcelo, na sua avaliação, qual seria o futuro político do vice-governador Ronaldo Lessa? Olha, o Ronaldo tem hoje 76 anos, já está com problema agora com saúde, tem um problema sério com enxaqueca crônica, né? Tem 76 anos, mas ainda pode disputar. Quantos senadores da República ou deputados federais têm mais de 80 anos e está na ativa, né? Eu vejo o Ronaldo um potencial candidato a deputado federal, a deputado estadual, eu não vejo mais para o governo, né? Porque uma eleição majoritária é uma eleição muito diferente, né? É uma eleição que você tem que ir a todo o estado de Alagoas e existem outros nomes em potenciais que hoje teriam uma situação muito melhor do que o próprio Ronaldo, o próprio JHC, Renan Filho. Eu acho que se ele pretende ainda disputar uma eleição, um cargo eletivo, que seria uma eleição proporcional, apesar de que ele é o único político em vida que o único cargo eletivo que ele não ocupou foi o Senado da República, né? Porque ele foi vereador em Maceió, deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito, vice-governador, 2 vezes governador, ele só não foi senador. O único também que só não ocupou um cargo eletivo foi o Divaldo Suragi, que ocupou todos, menos vereador de Maceió, porque Suragi, em 66, foi eleito prefeito de Maceió, deputado estadual, presidente da Assembleia, deputado federal, o mais votado em 78, com 103 mil votos, foi o deputado proporcional mais votado do Brasil na eleição de 78, foi senador, governador por 3 vezes, mas só não foi vereador em Maceió. Ronaldo e Suragi tem essa questão, único cargo eletivo que não ocuparam. Outra questão, se fala muito quando se comenta sobre a possibilidade dos candidatos majoritários no ano que vem. Majoritários, explicando para o telespectador, são os que concorrem ao Senado ou a governador, ou a prefeito, no caso, né? E a presidente. E a presidente. Falam muito que pesa, influi bastante, né? Contribui muito para a vitória, quem tem mais prefeitos. Alagoas tem 102 municípios, tem 102 prefeitos. Até que ponto o peso político dos prefeitos influi numa eleição majoritária? O peso dos prefeitos é muito importante, tem uma força considerável, mas isso não é fundamental para uma eleição, para uma vitória do governador. A eleição majoritária é uma eleição diferente, né? É diferente de uma eleição para deputado, que o prefeito tem uma influência muito grande no eleitor para eleger o deputado dele, ou o vereador dele, ou o deputado federal dele. Por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar um pouco à história. Em 98, Ronaldo Lessa, praticamente das 102 cidades, só tinha um prefeito que o apoiava, que era Cátia Borges, em 98. Mas tinha mais. Tinha mais alguns. Eu me lembro que o Manuel Gomes de Barros tinha mais alguns. Tinha 93. Sim. O resto seria Ronaldo. Sim, mas tinha alguns a mais. De 102 cidades, ele tinha 93, a ampla maioria apoiava Manuel Gomes de Barros. E quem foi eleito? Ronaldo Lessa. Ronaldo Lessa foi eleito em 92 prefeito de Maceió. E quando terminou a eleição, dos 21 vereadores que foram eleitos, nenhum era do grupo do Ronaldo. Então é muito relativa essa questão. É o exemplo de 98. O Mano tinha 93 prefeitos que o apoiavam e perdeu a eleição. O Ronaldo foi eleito governador. Porque agora a ampla maioria dos prefeitos está com o grupo do governador, com o grupo... E se os prefeitos daqui a 2, 3 anos, aliás, no ano que vem, estiver desgastado,
Então, muitas vezes, o apoio do prefeito não vai ser de grande valia. Uma observação sobre a eleição de 1992. Prefeito aqui em Maceió. Ronaldo Lessa foi uma zebra, né? Todo mundo dizia que o mais votado... as pesquisas indicavam. Theo Vilela, o mais votado, Zé Bernardo seria o segundo. Aí vai que o Ronaldo chega no segundo turno como o mais votado e terminou eleito. E só elegeu, corrigindo a sua informação, um vereador aliado, Corinto Campelo. Não, o Corinto não era do grupo dele, não. O Corinto passou a ser aliado dele depois que o Ronaldo foi para o PDT. Inclusive, essa dúvida eu tinha, conversando com o Ronaldo, eu disse, mas o Corinto? Ele disse, não, o Corinto não estava do meu grupo político. Ele era do PDT. Depois que o Ronaldo saiu do PSB e foi para o PDT, que ele teve o Corinto como aliado. Os 21 vereadores, nenhum era da base de apoio do Ronaldo. Lógico, depois que ele virou prefeito, do dia para a noite já tinha 14 vereadores que faziam parte da base de apoio do Ronaldo, porque é assim, aos vencedores, como diz Machado de Assis, né, as batatas, a vitória. Como diz a história, o poder é inebriante. Não tenha dúvida. É verdade. Vamos falar agora no cenário nacional. Jair Bolsonaro, ex-presidente, está inelegível até 2030. Quem poderia ser o candidato de oposição ao presidente Lula já no ano que vem? Olha, o presidente Lula já disse por várias vezes que é candidato à reeleição. Ele vai ter mais de 80 anos, em 26, ele vai completar agora 80 anos, mas na esquerda não tem um candidato que tenha o peso político que, mesmo com o desgaste que o Lula hoje tem, né, na avaliação da sua gestão, mesmo assim ainda é um candidato em potencial. Da esquerda seria o próprio Lula. E, além de mais, vai ter a máquina do governo federal a seu favor. Como o Bolsonaro, como você bem disse, está inelegível até 2030, ele não reverte essa situação, porque o STF jamais vai permitir. O grande quadro da direita, e as pesquisas apontam isso, para disputar com a real possibilidade de ganhar a eleição no segundo turno do Lula, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Existem outros nomes, tem o Ratinho Júnior que quer disputar, tem o Caiado de Goiás, tem a própria Michele que aparece bem nas pesquisas, o próprio Zema de Minas, mas o que tem mais densidade eleitoral. E se o Bolsonaro apoiar o Tarcísio, porque o Bolsonaro ainda tem muito voto, mesmo com todo o desgaste que sofre ao longo do tempo, eu acho que vai ser uma disputa bem equilibrada, com a ligeira vitória hoje, segundo o Paraná Pesquisa, que saiu agora uma pesquisa essa semana, seria o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. E como é que fica a situação do governo? Se Lula não for candidato, quem poderia ser? Olha, na eleição anterior, quando o Lula estava preso, o candidato que tem mais, né, porque já foi candidato uma vez, já é bastante conhecido, seria o próprio Haddad. É uma das possibilidades. Como a gente está com a economia com muitas dificuldades, está derretendo, e ele representa, né, é o ministro da Fazenda, eu não sei se seria o melhor quadro, porque ele foi prefeito de São Paulo, foi candidato à reeleição, não conseguiu a faceta de ser eleito, será que ele teria a possibilidade de ganhar a eleição para presidente? Então, hoje eu não vejo nenhum nome de esquerda que venha substituir Lula, que tem a mesma densidade eleitoral que tem o Lula. O nome, como já foi candidato uma vez, é conhecido já no Brasil, seria o próprio Haddad, é uma das possibilidades. Desde que dê um jeito na economia, né? E que, exatamente, que em 26 a gente esteja numa situação muito melhor, porque está atingindo principalmente as camadas mais vulneráveis, né? Porque o ovo, que é um produto que era tão barato, o café, que chega na mesa dos pobres, principalmente, se não der uma melhorada na economia, você sabe, quando o bolso pesa, o eleitor muda o seu voto. Professor Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui em Contextualizando, e lhe coloco uma última questão. Por que cada vez mais o eleitor tem demonstrado pouca vontade de votar? Como você vem observando nas últimas eleições, Flávio, a cada eleição aumenta o número de votos brancos, nulos, e aumenta muito a abstenção. Por quê? Porque o povo está descrente. São muitos escândalos que acontecem no dia a dia da política desse país. O escândalo do Mensalão, da Lava Jato e outros problemas mais. Agora o escândalo do INSS, né, que foi roubado o dinheiro dos aposentados, que muitos, a maioria, ganha salário mínimo. Então o que é que acontece? O povo, em forma de protesto, vota nulo, vota em branco e não vai votar, porque se você não votar, a multa é de R$4. Então, enquanto esse país não for passado a limpo, esse povo não vai ter vontade, nem empolgação, nem motivação de votar. Tenho certeza disso. Ok, você pode rever essa entrevista com o professor Marcelo Bastos no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje fica por aqui. Tenham todos um bom final de semana.